Fala galera, Nicolau Ribeiro aqui, apresentando agora a segunda parte do nosso papo super maneiro sobre fora do plástico, mídia especializada de quadrinhos e como que essa relação acontece com editoras, com autores, com leitores e com a própria mídia que a gente está falando. Então trouxe a Mari do Fora do Plástico, que é 50% do Fora do Plástico, né? Sim. E para quem quiser saber mais sobre ela, vejam o vídeo anterior, onde ela dá ela canta o currículo dela bonitinho. Onde eu falo uns 15 minutos sobre o Fora do Plástico e que eu sou jornalista e designer, etc. Então olhem aquele vídeo lá, assistam lá primeiro antes de ver esse aqui, porque é um papo direto, é um complemento, a gente literalmente cortou a conversa no meio, tá? Então acompanharemos a partir daqui. Então sigam nas redes sociais todas, eles e simbora, parte 2. Bom, então, feitas as apresentações sobre o que é o Fora do Plástico, feito o jabá, tanto meu quanto do Fora do Plástico, vamos agora entrar numa parte do papo que é um pouco mais abrangente. Então, talvez esse vídeo tenha parte 1 e parte 2, porque agora a gente vai falar um pouco mais sobre mídia especializada no geral. Assim. Vamos usar o Fora do Plástico como estudo de caso, mas a ideia é que essas coisas que a gente vai falar aqui extrapolem para mídia especializada num todo, para você que é mídia especializada e quer, sei lá, ser mais profissional, para você que quer acompanhar mais mídia especializada, para você que não sabe nem o que é isso, né? Então eu queria falar com você sobre a relação que o Fora do Plástico tem com 3 esferas da cena de quadrinhos e como que vocês têm relação e como que vocês acham que é a relação como um todo da mídia especializada, né? Que é com o público, com as editoras e com os autores, né? Você tem Uhum. contato, inevitavelmente, com essas 3 parcelas da sociedade. Como que funciona isso? Como é que vocês lidam com cada um? E como que vocês acham que isso extrapola para outras redes também? Como que canais lidam com isso, blogs e tal? Então, eu posso falar da nossa experiência porque nós tentamos manter canais muito abertos com todos. Então, assim, a gente recebe muitos comentários do público, então a gente consegue ter, e às vezes a gente consegue ter um feeling até de como que determinada obra impacta os leitores pela nossa experiência ali. A gente posta um quadrinho, se o quadrinho ele tá muito em alta, ele vai ter muitos comentários, a gente vai ter uma resposta muito positiva, assim, até de outras pessoas que leram, ou outras pessoas que estão falando, não, agora eu ainda estava em dúvida, mas agora eu tenho certeza que vale Agora a vai. pena. Por exemplo, quando a gente dá notas muito altas, e o Fora do Plástico trabalha com notas, porque foi um sistema que a gente pensou desde o início para facilitar. Isso é um sistema visual mesmo, assim, quando você entra no feed, você tem lá os balõezinhos, porque isso atrai visualmente isso atrai a pessoa para ler aquilo. Ele, uai, por que esse quadrinho teve nota 5? Vou conferir. E é muito difícil dar nota, já adianto que, assim, eu acho que é uma das missões mais difíceis do Fora do Plástico é dar nota, porque é muito difícil você qualificar um trabalho imenso de 1 a 5. E aí a gente ainda dá a liberdade de dividir, né? 3,5, 4,5, que é aquela, né, que a gente consegue dar aquela roubadinha para não ter nota exata, mas é uma coisa muito difícil. E voltando, quando a gente tem por exemplo, a recepção do público, ela é muito positiva com a gente. A gente tem hater, todo mundo tem hater, todo mundo que tá na internet tem hater. Com certeza. Mas, assim, são pouquíssimos haters. A gente tem muita gente que elogia, que apoia o nosso trabalho. Eu vou fazer mais um jabá, vou usar esse Por espaço. favor, eu ia falar disso agora, inclusive. A gente tem uma Apoia-se, que é uma plataforma, né, de financiamento coletivo constante, então ela é mensal. E todo mês a gente né, a gente faz sorteios, a gente tem recompensas. O nosso podcast ele só é possível porque a gente teve um Apoia-se, a gente bateu a meta. E eu queria já aproveitar o espaço para agradecer muito os nossos apoiadores, porque vocês ajudam demais o Fora do Plástico a continuar acontecendo. E além desse apoio financeiro mesmo, que hoje a gente recebe, a gente também tem muito apoio moral. A gente recebe muitos comentários do tipo, nossa, o conteúdo de vocês me ajuda muito a saber qual quadrinho eu compro ou não, porque acho que a gente tem que colocar isso também. A relação dos leitores com os quadrinhos, ela também é financeira. A gente tem que pensar que quadrinho não é uma mídia barata. O quadrinho é uma coisa que, infelizmente, as pessoas, elas têm um acesso restrito porque não é acessível, porque não tem preços acessíveis. E, assim, eu tô falando disso de uma forma bem geralzona. Não tô dizendo que
É claro que a gente consegue quadrinhos com preços mais baixos em determinados nichos. Então, se você for comprar um quadrinho nacional na Comic Con, você vai comprar, às vezes, um quadrinho de R$ 30. Mas para você comprar um quadrinho, vamos dizer assim, que tá bombando, que é um quadrinho às vezes, vou dar um exemplo bem básico. Às vezes você vai começar uma série né, de quadrinhos, você vai pegar lá uma série da Image. Às vezes tem gente que não continua a série porque não cabe no bolso. Você compra o volume 1 é muito bom, aí você compra o 2, você compra o 3, mas no 4 já não dá para sustentar aquilo financeiramente. E eu acho que isso é uma questão que o Fora do Plástico, a percepção que eu tenho é que a gente tem essa colaboração também nisso, de ajudar o leitor, e isso, voltando, é a nossa opinião, a gente está expondo o que a gente pensa, mas muitas vezes isso serve de parâmetro para a pessoa pensar, acho que eu vou guardar esse dinheiro aqui para comprar quadrinho tal, e não para comprar esse aqui que eu estava achando que seria muito bom, mas que não foi lá tão bem avaliado. Vou esperar uma promoção e vou pegar quando tiver um preço bem mais baixo. Acho que a mídia especializada, ela tem essa função também de levar para o leitor, e quando eu falo de mídia especializada, eu estou falando aqui dos canais que são voltados para quadrinhos, seja no Instagram, seja no YouTube, no Facebook tem até algumas páginas que são voltadas para... Tem uma página que chama, se eu não me engano, HQ Barata. Eu tô ligado. Eu não sei se eles são mídia especializada, porque eu não sei se eles fazem um conteúdo de produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo é um serviço que o cara tá prestando. Ele tá colocando quais quadrinhos são baratos, né? Estão em promoção, e isso, de certa forma, é um serviço, enfim. Mas eu acredito que a mídia especializada hoje, o que a gente pode chamar de mídia especializada de quadrinho, é justamente esse grupo de pessoas que estão ali lutando para falar sobre quadrinhos, para trazer um pouco de informação, porque eu acho que a nossa função em relação ao leitor hoje é principalmente trazer uma informação que seja justa, uma informação que seja, quando eu digo justa, é assim, eu não estou puxando para o lado de ninguém, eu estou tentando ser imparcial, eu estou tentando fazer um serviço mesmo, e de trazer essa informação, tanto com numa questão mais opinativa, que já é o caso das resenhas, e também a gente traz lançamentos, a gente traz notícias, a gente tenta cobrir eventos. A gente mora no interior de Minas, então a gente não consegue cobrir vários eventos. Mas Fique Comic Con, você pode ter certeza que a gente vai estar lá. Saudades, eu acho que... inclusive. Saudades, quarentena, por quê? Coronavírus, você acabou com o FIC. Não acabou, né? A gente espera muito que aconteça ainda, mas Por assim, favor. As nossas expectativas de FIC em maio foram por água abaixo. Mas eu acho que, assim, com os leitores, a nossa relação é muito positiva, e eu acho que é muito importante que exista a mídia especializada, principalmente para os leitores, porque, e aí eu já entro na parte das editoras, as editoras, elas trazem uma informação, elas trazem o conteúdo delas, mas elas estão querendo vender o produto. Então, a mídia especializada, ela entra, assim como qualquer mídia, como aquele mediador ali É um filtro, né? Que tá isso, que traz a informação. Muitas vezes a gente vai trazer aquela informação imparcialíssima. Tal editora lançou quadrinho tal e vai sair na Amazon, na pré-venda, vai sair nas comic shops e blá, blá, blá. Mas isso é um tipo de informação. A gente também gosta de trazer aquela informação mais opinativa, que vem, né, numa opinião de resenha e tudo mais, que vai ser um pouco... Vai ter essa função de filtro mais clara, né? Ele é mais cativante pro leitor, não é? A galera interage mais quando vê que você leu e gostou de algo, ou você leu e não gostou de algo. Sim. E eu acho que os leitores também, isso a gente percebe muito com Fora do Plástico, que a gente tem várias páginas enormes de futebol que falam sobre várias coisas dentro do futebol, assim, sei lá, vamos colocar... que trazem informações sobre os jogadores, que trazem informações sobre os técnicos, que trazem... E a gente tem isso com música, os músicos, a gente tem isso com cinema, mas com quadrinho faz falta ter. A gente faz falta você saber a cara dos quadrinistas, porque é algo que, inclusive, eu acho que, modéstia à parte, o Fora do Plástico tem conseguido fazer muito bem, que é trazer também os quadrinistas brasileiros e outros quadrinistas também para esse primeiro plano ali de trazer curiosidade sobre a vida deles, de trazer curiosidade sobre o trabalho deles também. É humanizar os caras, né? Humanizar. E também
fazer com que o quadrinho deixe de ser só um objeto ali e que se torne algo muito mais profundo, que você traz um contexto, que muitas vezes a gente tem um quadro chamado Almanac, que é voltado para quase como se fosse um compilado histórico. A gente pega determinado ano que foi importante na história dos quadrinhos. Por exemplo, 1986, que foi o ano do lançamento de Watchmen. Quando Watchmen começou, o que estava acontecendo no mundo? Então a gente faz essa retrospectiva, a gente pega vários fatos assim genéricos, que música que estava tocando em 86, qual era o fato político da época, se teve Copa do Mundo no ano, quem que ganhou a Copa, essas coisas assim. Isso faz com que o quadrinho ele seja entendido também por um contexto de mundo daquela época. E isso gera também um conhecimento de curiosidade mesmo, sabe? Dá contexto e é interessante, né? Acho que faz o cara achar, pô, que curioso. Igual lista, né? O cara fica curioso e isso gera engajamento, isso é positivo. Isso ajuda. E a gente às vezes faz essas conexões com coisas que estão saindo no mercado hoje, sabe? Por exemplo, se está saindo um quadrinho por exemplo, a editora Comic Zone anunciou, a gente inclusive soltou em primeira mão lá no Fora do Plástico, que é uma das nossas funções, que é trazer em primeira mão o lançamento de quadrinhos, que é Sherlock Time, que vai ser o próximo quadrinho do Comic Zone. E a gente tinha feito, há um tempo atrás, uma lista de curiosidades sobre o Alberto Breccia, que se você não conhece o Alberto Breccia, conheça. Por favor. E assim, se você quiser conhecer, você pode ir lá no Fora do Plástico, porque a gente tem um post específico para falar da carreira dele, da vida dele, e é algo que eu acho que é um serviço que fazia muita falta dentro dos quadrinhos. Principalmente no Instagram. A gente tinha esse conteúdo mais aprofundado no YouTube, mas existia essa dificuldade muito grande de trazer isso para o Instagram. É claro que eu não vou dizer que o conteúdo do Fora do Plástico é super aprofundado, mas o quanto a gente consegue de trazer de profundidade para o Instagram, a gente tenta. E eu acho, particularmente, eu sou fã do Fora do Plástico, então é difícil para mim julgar. Mas, enfim, então você falou sobre a relação com o leitor e a relação com o leitor, basicamente, essa relação com a editora, que falou que a editora tenta vender. Então você serve como filtro. Agora, qual é a relação do Fora do Plástico e da mídia especializada de forma geral com as editoras? Como é que rola essa troca? Com as editoras, a gente tem uma relação muito positiva. Inclusive, a gente recebe muita... por exemplo, a gente fecha com a editora da gente soltar o quadrinho, porque muitas vezes a editora ela não tem aquele engajamento que a gente tem. E quando eu digo desse engajamento, é todo um processo de construção mesmo. A gente está aí há quase 3 anos postando diariamente, fazendo o nosso trabalho, tentando se firmar como referência, né? Se levando a sério. Tentando ser levado a sério, justamente. E muitas vezes é positivo para a editora que o quadrinho saia, a capa do quadrinho, por exemplo, saia com a gente, porque nós somos, de certa forma, um parâmetro ali de comparação com, né? A gente, saiu no Fora do Plástico. Gera algo. E é muito orgulho, é motivo de muito orgulho falar isso, sabe? Que a gente consegue ter vamos dizer assim, essa imagem tão positiva a ponto de editoras fecharem com a gente isso. E a gente também procura as editoras, muito. Como é que tá o lançamento de tal quadrinho que vocês falaram que ia sair e que não saiu ainda? Atrasou? Vai sair esse ano ainda? A gente tenta trazer essa informação, às vezes a gente procurando a editora e não esperando um e-mail chegar porque a gente faz parte do mailing. Sendo jornalista, né? Sendo jornalista. E muitas vezes o nosso trabalho jornalístico nesse sentido, ele rende muitos frutos, porque às vezes a editora ela nem ia comentar nada, mas a gente cutucou ali e aí a gente colhe uma informação. E isso é fazer jornalismo também, né? Sim. Na verdade, isso é basicamente fazer jornalismo. Por definição, no dicionário. Assim. Você descobrir coisas que não estavam sendo faladas e que você consegue trazer essa informação de uma forma inovadora. É o que a gente tenta fazer ali, né? Então, nossa relação com as editoras é bem bacana. É claro que com algumas editoras a gente tem uma proximidade muito maior. Isso por relação construída mesmo. Eu acho que é algo que não dá pra gente qualificar aqui e sair falando, porque tal editora
é mais aberta com a gente, tal editora é menos. Isso aí vai das características de como cada editora lida também com a mídia. Porque nós temos editoras que hoje já são mais fechadinhas, outras editoras que já são assim, não, pode divulgar. Então, assim, é algo que dá para dizer que a gente tem uma relação, no geral, bem bacana. Até porque a cena é muito pequena e as editoras são pessoas, entendeu? Então são relações que você tem com pessoas, não é você falando com um e-mail genérico em pessoal de marketing, é com alguém, entendeu? Tem algumas editoras que são muito maiores, por exemplo, a Panini Comics e a Intrínseca são editoras que a gente pode dizer que são editoras bem grandes. A Panini, porque é a Panini, né? E a Intrínseca, porque a Intrínseca não é uma editora de quadrinhos, a Intrínseca é uma editora de livros que publica quadrinhos. E assim, e não é nem igual a Quadrinhos na Companhia, que é um selo dentro da Companhia das Letras. Não, a Intrínseca publica quadrinhos sem um selo à parte. Misturado, então tudo junto. Então, para conversar com a Intrínseca, a gente às vezes tem que entrar em contato com uma equipe que dá conta de vários outros livros. E assim, lembrando, a Intrínseca publica A Culpa é das Estrelas. A Intrínseca publica todos esses livros que você vê na Netflix, é a Intrínseca que... É outra escala, é outra escala. Todas essas séries que você vê na Netflix que foram originadas de livros, foi a Intrínseca que publicou no Brasil. Então, é uma relação que logicamente vai ser diferente do que, por exemplo, a nossa relação com a editora Veneta, que é uma editora que é só de quadrinhos e que a gente tem até uma pessoa, que é o assessor deles, que tem um contato bastante próximo com a gente, que republica os nossos posts quando a gente fala alguma coisa sobre eles. Então, assim, é muito diferente a relação e eu acho que também completamente compreensível, né? Sim, sim. Pelas proporções do negócio também, né? E pelas proporções, talvez até da mídia especializada em si, né? Porque vocês são um Instagram, vamos lá, referência, um Instagram grande, um Instagram com história. Então, talvez Instagrams menores tenham mais dificuldade de acesso, entendeu? Porque os caras não estão ainda solidificados como uma referência. E desde o primeiro mês eu tô exagerando, mas assim, nos primeiros 6 meses do Fora do Plástico, a gente já estava tentando ter esse contato. Não para receber as coisas, não, mas para assim, para criar pontes que a gente sabia que eram importantes mais para frente, né? Porque eu acho que isso é uma questão que é muito importante. A mídia especializada, como a gente tem hoje um mercado ainda em construção, um mercado pequeno, um mercado que tá se alavancando junto, vamos dizer assim, é muito importante que esses laços sejam criados, né, em relação a um contato mais próximo com as editoras, porque as editoras se beneficiam disso. É bom para uma editora que várias páginas falem sobre ela, e não só o Fora do Plástico. Então, eu acho que até as páginas menores que estão começando, o mercado, né, a mídia especializada, vamos dizer também, ela é formada por várias páginas independentes. Se você falar assim, nossa, não tem a gente não pode falar hoje de um canal que seja enorme, que renda muito. Não tem um sindicato dos tá ligado? Não, a maioria das pessoas que fazem mídia especializada, né? O que a gente chama aqui de mídia especializada, porque é um nome que eu acho também que é mais, assim... quem faz mídia de quadrinho, vamos dizer assim? Quem fala sobre gibi. Quem fala sobre gibi hoje, a maioria, assim, são pessoas que estão tentando fazer sua contribuição para a indústria, né? Que estão tentando compartilhar informações e gerar fomentar de alguma forma a mídia com isso. São pessoas que estão fazendo isso de forma independente. O que eu quero dizer com forma independente? Que não são pagos para isso. Que muitas vezes vão para o evento com o dinheiro próprio, mas para cobrir lá, entendeu? Estão pagando para ir para o evento, para cobrir, para participar, que compram os quadrinhos e que não só recebem quadrinhos, porque eu acho que é importante a gente focar que a mídia especializada no Brasil, mídia de quadrinhos no Brasil, ela não é uma mídia firme, consolidada, complexa, não. É um monte de gente que está tentando fazer a sua parte e que precisa, e que acho que precisa ter esse olhar também, sabe? De que, poxa,
a gente consegue crescer mais, mas hoje a gente ainda precisa, a gente tem muito a caminhar para conseguir ter essa visão de que a mídia de quadrinhos é algo que rende, Que movimenta que dinheiro. tem... Não, jamais, gente, jamais. E eu falo isso assim, porque a gente conhece outras pessoas. E olha, vamos lembrar, o Pipoca e Nanquim hoje, que é o maior, a gente pode dizer que é a maior mídia de quadrinhos, que surgiu como um canal e tudo mais, eles têm uma editora. Foi a forma que eles conseguiram encaixar ali e que eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Mas que o que eu quero dizer assim, quando você tem uma... quando você olha para os grandes canais, eles são ou movidos por financiamento coletivo. A gente tem o financiamento coletivo do Universo HQ, que é um portal mais antigo. A gente tem financiamento coletivo no Fora do Plástico. Alguns canais usam o link da Amazon para ter esse rendimento, mas assim, não é algo que dá dinheiro, não é algo que tem um mercado que movimenta muito, não. Ou então, se o cara quer sair dessa bolhazinha, o cara começa a falar de filme, de série, e aí ele começa a ter mais espaço, tem mais público para isso, começa a ter mais investimento. E porque são mídias que são mais consolidadas. Pois é. Você falar só de quadrinho é um negócio que a gente vai apanhar, não tem como, assim. Por exemplo, as séries hoje, por que que... Não, tem gente... os estúdios botam muito dinheiro em determinados canais e eu não tô falando isso como uma crítica, não. Eu acho que a nossa Tomara vontade... que role com quadrinho também, né? A nossa vontade é que algum dia, mas a gente tem que pensar também que a gente tem que ir caminhando conforme a banda toca. A gente tá no processo e assim, gente, falar que hoje a gente tem várias editoras no Brasil que publicam quadrinho, vários quadrinhos novos, de quadrinistas novos, de isso tudo chegando, isso é muito bom. A gente tem que valorizar isso também, pensar que isso é muito bom, mas é claro que tem um caminho enorme a percorrer, tanto por parte das editoras, quanto por parte da mídia, quanto por parte dos quadrinistas independentes que estão ali ralando. Porque, assim, se tem um trabalho que a gente precisa valorizar também, é desse quadrinista ali que está ralando muito para conseguir imprimir seu próprio gibi, fazendo financiamento coletivo, tentando fazer a sua forma de ser publicado. E eu acho que, assim, tudo nos quadrinhos é feito muito na raça, né? É o ponto que eu queria chegar, na verdade. Você descrevendo como funciona esse trabalho da mídia por paixão, que vai no evento, pagando do bolso e participando e querendo fazer parte disso, é um paralelo quase de igual para igual com o quadrinho independente. Que também é isso, é o artista que quer fazer quadrinho, quer botar sua história no mundo, e ele às vezes paga do bolso para publicar a parada, e vai no evento, e paga passagem, e às vezes não cobre o custo, entendeu? Então é um paralelo muito próximo, e eu queria aproveitar isso para fazer a ponte, para falar sobre como que o Fora do Plástico e como que a mídia, de forma geral, você acredita, que lida com o autor. Mas antes de falar isso, o papo tá realmente muito bom, eu não imaginava que fosse ser tão grande. Pode falar que eu falo demais, Rafa. Não, mas pode jogar a culpa pra mim. Eu também falo demais e eu adoro, porque quando aparece outra pessoa, eu tenho a liberdade de poder ficar puxando e falando mais ainda. Nossa, aqui no bar e rendia a noite inteira. Então, por conta disso, vamos cortar o vídeo aqui também e vai ter daqui a alguns dias parte 3. Então aguardem a parte 3, a conclusão da trilogia, né, da grande saga do Fora do Plástico no canal do Rafa. A gente jura que para na parte 3, não vai ter mais. Te juro. Não sei, se a galera gostar, a gente pode fazer uma outra trilogia, a prequel, tá ligado? Nossa, vai ser tipo uma saga, né? Agora não é mais... Eu ia curtir, mas enfim. Então é isso por enquanto, gente. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Curiosidade, todo mundo já sabe. Sigam a mim, sigam a Fora do Plástico. Comentem aqui embaixo o que vocês gostaram, o que vocês querem ver. Se vocês querem que a Mari volte aqui, que ela volte como o Pedro, pra gente falar mais ainda sobre mídia especializada, pra falar sobre um monte de coisa. Tá? Comentem aqui embaixo. E nos vemos na parte 3, tá bom? Abraço. Aí.